Bem-vinda e bem-vindo ao podcast Maia Cidade do Desporto. Muita atenção porque hoje contamos com alguém que participou e representou Portugal na fase final do Mundial de Futebol de Praia por 5 vezes. Ouviu bem? 5 vezes. O nosso convidado, Sérgio Soares, é também distinguido pelo Beach Soccer Worldwide como árbitro do ano 2024. Assim sendo, parece-me está dado o apito inicial para a nossa conversa. Sérgio, bem-vindo e parabéns. Obrigado pela presença no nosso podcast. Eu começaria até por tentar perceber se em criança, em miúdo, em Silva Escura, julgo, a ideia já era esta. Ou seja, se a tentação num jogo de futebol entre colegas ia mais para apitar ou para jogar? Eu era mais para jogar. A ideia da arbitragem veio muito depois e por incrível que pareça, algo que já me levava a perseguir ou iniciar a minha carreira na arbitragem. Tenho uma parte engraçada que foi na escola, por ausência de um professor, e não havia árbitros e tinha que haver ali o torneio. Era o torneio, era um jogo a sério, então, não era daqueles do recreio. Okay. Exatamente, era mesmo um torneio da escola. E como não havia mais ninguém, pedir-me para ser árbitro. E até comecei, por incrível que pareça, a exibir um segundo cartão amarelo a um colega meu por protestar comigo. Portanto, era meu colega, e eu quando lhe exibi o primeiro cartão amarelo... Já havia atitude de disciplina. Já havia aquele sangue de pôr o árbitro que quando ele veio reclamar comigo, se quiseres podes dar outro cartão amarelo. Eu, pronto, assim sendo, e foi levou o segundo. Exatamente. Mas, portanto, em miúdo era mais... Foi no tempo da escola. Eu ainda jogava futebol na altura, joguei aqui no Maia, no Inter de Milharos, ainda tive as participações aqui em clubes da terra, em Silva Escura. Não havia clube, não havia camadas jovens. E pronto, e posteriormente foi por um anúncio no jornal em que o meu pai me apresentou e disse: tu não queres tirar o curso de árbitro? Pronto, e por aí fui. Tirei o curso, logo que começou o curso fui chamado para ir à tropa, nem um mês tinha começado, e lembro-me perfeitamente quando eu fui dar essa notícia a quem estava a fazer o curso, disse-lhe: olha, eu lamento imenso, mas vou ter que abandonar o curso porque tenho que me apresentar ao serviço militar. E ele: olha, mas ninguém aceita homens feios lá, portanto você pode continuar cá connosco. Não, para o ano. E assim foi. E assim foi. E quando termina o curso, depois nunca mais para, não é? É verdade, nunca mais parei. Encontrei depois, logo nesses primeiros momentos, que nós tínhamos que nos apresentar, porque servia de um estágio na associação, em que os árbitros mais antigos, para nos dar formação depois em nível de campo, passava na associação e levava-nos. Apareceu lá um árbitro em que perguntou: alguém da Maia? Olha, sou eu. E pronto, estive comigo, era o Pedro Maia, ele aqui da Maia também, e comecei com ele, portanto, a dar os primeiros passos na arbitragem. Olha, se calhar vamos para 2024, porque é um ano de excelência. Pela primeira vez um árbitro português recebe este título de melhor árbitro do ano, por tão prestigiada organização. Olhando para trás, percebe-se que o percurso foi bem feito. O que é que isto significa? Quando fui chamado ao palco, veio-me todos os momentos, veio-me todo o meu trabalho, toda a minha dedicação, toda a minha ausência da família, levou-me tudo naquele momento à cabeça, porque eu tive uma situação em 2012 em que uma semana antes da minha mãe falecer existia ali um jogo, um Porto-Benfica, em que era quase a discussão para o título já. E estava a ser arbitrado pelo nosso presidente Pedro Proença. E a minha mãe olhou e disse: espero que um dia que te veja assim no auge da arbitragem. Num grande palco. E foi esse momento que me tocou quando fui ao palco, e foi um concretizar de um pedido que ela me fez. E senti que tudo o que fiz até agora foi também especial a ela. Portanto, 5 fases finais de um Mundial. Isto de facto deve ser também um recorde, imagino. Decididamente não é para todos.
Algum o marcou mais? Por exemplo, no mais recente, se quisermos, foi também árbitro da final enquanto cronometrista. Há alguma recordação de algum em especial? Há sempre o primeiro e o último. E o primeiro foi? O primeiro foi em Bahamas, Uhum. portanto, o primeiro Mundial, quando já fazemos parte daquele restrito Lote, não é? daquele lote de árbitros que vão ao Mundial, já são escolhidos ao dedo. Uhum. Portanto, não há cá a volta a dar. Ou és bom ou não és. Uhum. Portanto, Ou és ou és. Exatamente. Ali ou és ou és. E este último me marcou em que estive presente pronto, no jogo da final. Porque em todos em que participei, só levando um, foi do Paraguai, em que me lesionei na fase de grupos. Todos os outros eu tive em participações bastante importantes. Fiz as meias finais em Bahamas, fiz depois na Rússia outra meia final, no Dubai também fiz um jogo dos quartos final e neste último fiz os quartos final e depois também estive na final. E depois a final. Olha, são terras bem distantes e dispares. Há histórias de cada um deles, até pela diferença cultural ou não? Existe sempre. Nós tanto vamos para o Paraíso, depois como vamos ali para a Assunção, fica ali no meio do Paraguai. Depois na Rússia, em que o Mundial, eles na eventualidade tiveram a pensar em fazer a participação desse torneio na Red Square, portanto, na Praça Vermelha, e depois alteraram para junto do estádio onde foi efetuado o Mundial anteriormente. Também quando estive agora no Dubai, tudo virá lá para o Burj Khalifa e tudo em grande. E nesse conseguiu trazer uma bola para oferecer à Câmara da Maia. Exatamente, trouxe, senhora. E como também depois tive esta última participação no Paraíso, que é Seychelles. Certo. Porque nas Seychelles é sempre outro nível, outra cultura, e há totalmente diferente. Visitando as coisas ou não? Houve, eu ainda tive 2 dias em que não diria para visitar. fazer praia, porque isso é onde vocês estão normalmente. Exatamente, já que estamos na praia, aproveitamos. E foi por aí. E, portanto, este último Mundial marcou-me imenso. Acho que foi até da parte da organização que correu melhor. Portanto, nada como este último, que fica marcado já com a final também, não é? Tenho uma curiosidade que eventualmente quem nos acompanha terá também. É mais difícil perceber as faltas no futebol de praia, justamente porque, enfim, há areia e o pé vai abaixo do nível que é suposto, do que propriamente no futebol de 11? Sim, é muito mais difícil, por causa até mesmo das intensidades, depois das simulações, porque depois qualquer pé debaixo da areia que não conseguimos não é visível, descortinar, não é? E torna tudo mais difícil. E também dá um pouco de ajuda aos simuladores, em que muitas das vezes, se calhar, não arbitramos aquelas faltinhas já por causa disso, para podermos elevar o jogo a um patamar em que qualquer faltinha não pode ser falta, portanto, e para dar outra qualidade também ao próprio jogo. Não é? E continuam a haver picardias entre os jogadores, e o árbitro é muito insultado ou não no futebol de praia? Por incrível que pareça, não. Por incrível que pareça, não sei se é por causa da atmosfera, está ali mais junto à praia, já com música. Exatamente. Mas o nível de fair play não tem nada a ver um com o outro. É muito mais fair play até com os jogadores. Esporadicamente poderá haver alguém que se exalte e que passe acima do modo mas parece normal. Que é os cartões, não é? Exatamente. Mas em nível de fair play, mesmo propriamente com os jogadores, quando se lesionam, a intenção deles é logo parar o jogo e primeiro cuidar até o próprio jogador ou quem é que seja, portanto... No último Mundial onde esteve, havia a questão, ou a seleção portuguesa, ou o árbitro Sérgio. Exatamente. Neste caso a seleção, infelizmente, não se apurou para a final e tivemos um árbitro na final. A chamada a um patamar e a um palco desses representa, tal como o prémio que aqui está de melhor árbitro do ano, representa de facto, enfim, o resultado de um somatório de muito, muito trabalho e muito sacrifício. É evidente, porque é assim, normalmente são distinguidos os melhores. E para se dar uma final,
ou um árbitro, para estar lá em representação para o último jogo daquele evento, tem que estar lá os melhores. Mas curiosamente li algo em que, de forma humilde, dizia o Sérgio, que tem tido a sorte de falhar menos que os outros. Exatamente. Mas isso não é só sorte, com certeza. Também é muita dedicação, Como muito é que se trabalho. treina? É dedicação, trabalho e muitas das vezes colocamos à frente a arbitragem, à frente de muitas coisas. Eu sei que, por exemplo, a minha família carece disso. As ausências em que eu estou, por exemplo, no Mundial, são 3 semanas, na Liga dos Campeões são 2. Houve um ano, acho que 2022, foi, permita-me a expressão, de loucos em termos de competição, também para o Sérgio. Competições, é verdade. Porque eles eram para efetuar no Dubai em 2022 e tiveram que adiar para 2023 devido à quantidade de competições que houveram nesse ano. E também comecei logo em 2023. Eventualmente afetadas pela pandemia e depois adiantadas para esse ano. Claro. Esse processo. E pronto, e tem havido torneios em qual eu já vou no 56º. Portanto, já tenho nomeação para o 57º. Portanto, espero não parar por aqui. Não sei até que idade, mas já estou, acho eu, no limite. Essa é uma outra questão, mas as competições não param. Aliás, depois da fase final do Campeonato do Mundo, final daquilo que podemos chamar a Liga dos Campeões de Futebol de Praia, em Portugal, desta vez. É verdade. Desta vez em Portugal. Mais um momento que nós temos que registar e que, de resto, eu acho a arbitragem, e se calhar em particular a Associação de Futebol do Porto, de onde pertence, tem sublinhado isso mesmo. Tem, porque foi até na Associação do Porto que eu tirei o curso de arbitragem de futebol praia. Eu há pouco falava de tirar o curso de futebol, e o curso de futebol praia também foi na associação, e foi numa fase, por exemplo, negativa que eu tinha tido nesse ano. No futebol de 11. No futebol de 11, eu tinha descido de divisão, e esse meu colega foi sempre um braço de apoio, o meu braço direito, para me impulsionar e incentivar para tudo, que me inscreveu contra a minha ideia de tirar o curso. Não estava. Claro. Eu fui como fosse quase para a praia. Eu fui para o curso quase como fosse para a praia. Por isso é que é futebol de praia. E quando tirei o curso, lembro perfeitamente das palavras de incentivo na altura, antes de começar o curso, para o presidente que esteve ali numa plateia de 30, 40 árbitros, dirigiu-se a mim, na parte que até fiquei bastante sensibilizado, porque antes de começar ali aquele evento, lembrou-se da parte negativa, que a época não me tinha corrido bem, e aquilo mexeu. Começou ali a ver aquele clique de começar, vou começar aqui uma nova fase, mas também não perdendo o futebol, e fui levando, e fui andando, foi torneio em cima de torneio, jogo a seguir jogo, e lá fui dando a minha caminhada de chinelo e lá vamos. Mais descontraído, na verdade, do que eventualmente o futebol de 11, mas com esses pormenores que não lhe podem escapar nem assim, nem a qualquer elemento da equipa de arbitragem. Falava na final da Liga dos Campeões, porque quando entrou Sérgio trazia uma bola, eu não sei se está aí consigo, e portanto, se assim é, eu vou aproveitar. E vou oferecer com todo o gosto. Fica para nós então neste podcast. Muitíssimo obrigado. É esta Tenho Beach todo o Soccer. gosto. Há muitas diferenças? Não, a bola é muito parecida à do futebol, só que em tamanho, não é? Em tamanho e peso, só a única diferença é a parte exterior, tem mais esponja e amortece mais por causa do pé. Ninguém vai para lá de meias ou calçado. Aliás, vou pedir Sérgio, temos ali um espaço que pode ser ocupado justamente com esta bola, e muitíssimo obrigado por se lembrar de nós e deste podcast Maia Cidade do Desporto. Se não ficar direitinha, não há problema nenhum. É o pontapé inicial, é aquele toque para depois rematar logo de imediato, que é o que normalmente eu vejo no futebol de praia. Sim, porque até foi proibido dar o pontapé direto. Porque a potência era tanta que quando experimentaram pela primeira vez dar um pontapé direto, em que podia ser obtido o golo,
tiveram que anulá-lo passar 2 jogos. Ok, senão cada bola ao centro Exatamente, normalmente dava possibilidade de gol. E dava lesão para o jogador. Sim, tanta força que Exatamente, era porque a distância é do remate. curta, são 5 metros e pronto, e foi por aí. É muito cansativo a ideia que é transmitida a quem vê e a quem tem alguma experiência correr numa praia, é de facto que deve ser... É totalmente desgastante. As pessoas não têm noção, tanto para os jogadores como para os árbitros. Sim. Os jogadores ainda vão rodando conforme as táticas dos treinadores, mas nós árbitros temos que fazer o jogo completo. Portanto... Como é que faz a preparação? A minha preparação, eu treino aqui na Maia, tenho um preparador físico que dá todas as terças e quintas do treino, e quando estou em competição de futebol para aí ele faz-me um programa de treino específico. Tem um plano? Exatamente. Para começar a adaptar os músculos, tanto na areia para correr, porque o piso é totalmente diferente. E depois temos de ter muita prevenção na parte muscular, que é para depois não ter lesões e que depois vá cortar um pouco ali do ritmo durante a época. Portanto, o Sérgio fez o favor de trazer esta bola que fica aqui para este podcast de Maia Cidade do Desporto, obrigado, mas fez também o favor de nos trazer aqui alguns dos prémios ganhos. Quer-nos explicar, sendo este o troféu de melhor árbitro do ano 2024, há aqui outras medalhas e que naturalmente muito significado têm. Sim, tenho aqui a medalha de participação no Campeonato do Mundo, como disse há pouco, e bem, é meu 5º. Trouxe o último. Portanto, é a 5ª medalha. Portanto, logo em seguida tenho o prémio de melhor do mundo e, mais recentemente, tenho a Liga dos Campeões. Portanto, é estes últimos 3 grandes eventos em que tive, que foi o Campeonato do Mundo, a Gala e a Liga dos Campeões. Há um lugar especial lá em casa para cada troféu, para cada prémio, e já são muitos, tem que ir alargando a vitrine. Pois, por acaso recebi uma mensagem de um colega meu, com tanto prémio, com tanta medalha, é melhor comprar uma vitrine maior, porque de certeza onde deves ter muito mais espaço, portanto, e é uma verdade, portanto, é uma verdade. Como é que se mata as saudades, estando tanto tempo ausente, hoje em dia mais facilmente, eventualmente, pelas tecnologias, mas de facto há essa ausência, naturalmente que está envolvido naquilo que é um torneio, uma fase final, mas há ainda a necessidade de ter, enfim, uma chamada, Sim, uma ligação. Tem que haver, porque a parte familiar é bastante importante. Estando ausente, a tantos quilómetros de distância, e sozinhos, às vezes num quarto, em que ou nós dedicamos um pouco do nosso tempo, porque o pouco tempo que já temos, porque começando de manhã, só para fazer a perspectiva do que aquilo que passamos, está ali, começamos logo de manhã com um treino. A seguir, pequeno almoço, passado meia hora, temos que ir para a formação, portanto temos umas aulas teóricas. Termina, almoço. Da parte de tarde, estádio. Chegamos à noite. Portanto, o tempo que nós temos é à noite. Havendo esta diferença de horário, que eram 4 horas, por vezes a minha esposa ainda trabalhava, as minhas filhas quase estavam na escola, portanto eu sempre com aquela ansiedade de poder comunicar e também conseguir descansar, porque no outro dia de manhã temos que levantar cedo. Voltava a essa rotina, não é? Portanto, e eu aproveitava desses pequenos momentos para estar com outros colegas e para falarmos um pouco e depois a parte da família. Sim. Para além da família, vai recebendo também os elogios, as ligações de quem aqui está a torcer pelo árbitro? Recebo imensos, tanto dos meus presidentes, do meu presidente Carlos Carvalho, do presidente Luciano Gomes, do presidente o Pedro Proença e tanto dos meus colegas, esse tal Pedro, e a minha família. Recebo muitas mensagens, mas uma coisa não posso deixar de fazer, é não responder. Não me sinto bem, nem comigo próprio, não receber, porque a pessoa perdeu um pouco de tempo para me dar os parabéns, ou para me incentivar, e eu não conseguir retribuir com uma mensagem. Eu não consigo ser ingrato com essas pessoas, portanto estou sempre ali a apoiar-me
E, portanto, tem que arranjar sempre um espaço de tempo, nem que durma menos 1 hora, mas olha, lá tem que ser. E como é que se motiva para cada jogo? A motivação... Ou ainda se dorme mal antes de um jogo importante? Ainda se dorme um pouco mal. E a motivação às vezes parte por ouvir uma música portuguesa, portanto, muitas das vezes quando estamos com os amigos ou vamos na viatura para o estádio, muitas das vezes eles dizem, Sérgio, escolhe aí uma música. E eu agora já quase nem escolho, porque eles pegam e já sabem dos torneios anteriores, já sabem a playlist e eles, Sérgio, vamos colocar a turbinada lá na Malhoa. Eles já sabem, portanto já levo a música portuguesa para todo o canto do mundo, como tenho muito orgulho também de levar a Maia, porque sou conhecido no interior da FIFA como o filho da Maia, portanto eu levo todas as lembranças aqui do nosso município. E por falar em filho da Maia, já o ouvi também fazer referências ao pai do seu vereador a propósito da arbitragem. Exatamente. Sr. Hernani, em que muito me incentivou nos meus primórdios da arbitragem. Quando eu comecei... No futebol de 11. Sim, e ele ficou completamente orgulhoso por eu ter tirado o curso, e ele é que me disse, tens que ir ao núcleo, tens que ir aqui, tens que ir acolá, tens de estar sempre presente, porque as pessoas gostam de conhecer, porque um árbitro não é conhecido, não passa mais despercebido, e às vezes tem que ser assim. E eu tinha muito gosto, que ele tinha um café. Quando terminava os jogos, eu saía dos jogos, chegava à casa com meus pais e íamos lá. E eu contava a história. Não, Nogueira da Maia. Nogueira, sim. Não, a Bolinha Doce, que era a Bolinha Doce. E passávamos lá os domingos à noite, até 9 da noite, a contar o que é que tinha passado durante o jogo, desde sábado, e o domingo de manhã, e o domingo à tarde. Portanto, eu sentia mesmo que ele vivia aquilo. Certo. E lembro perfeitamente, quando também nos últimos momentos da vida dele, sabia que ele estava doente e fiz questão de lá levar, quando subiu ao quadro nacional, um prémiozinho que eu oferecia e entregava àquelas pessoas que eu achava que merecia, e fiz questão de lá levar e senti uma emoção muito grande, mesmo com ele. Ouve-se os insultos quando se está no relevado ou não? Ouve-se. No relevado, no pelado, enfim, já não estou a falar de futebol de praia, mas... E alguns que até que ouvimos bastante agressivos e portanto, e eu já não consigo ir para um jogo e ver na plateia que não há aquela manifestação contra o árbitro. Que eu lembro que uma vez fui fazer um jogo, e fiz um jogo da segunda liga, em que o árbitro se lesionou aos 3 minutos. Paulo Batista, ele já se tinha sentido durante o aquecimento. Sim. E ele mesmo assim tentou efetuar o jogo, e aos 3 minutos, num Porto B contra o Friamunde, lesionou-se. Teve que parar o jogo, portanto já estava meio preparado, porque já sabia que poderia acontecer. E tanto é que o Porto acabou por perder em casa com o Friamunde 2-0, e eu acabo o jogo, e ninguém da plateia disse nada. Estranhou. E eu não estranhei e fiquei assim. E eu só me virei para os assistentes, portanto eu era novato na altura, e eles tinham já muitos anos de futebol, muita experiência, e eu acho que é a vossa primeira vez que vocês estão a sair de um estádio sem ser insultos. E ele, é verdade. Como é que o Porto pede em casa e não há ninguém que nos venha insultar? Já é estranho. Portanto, já foi uma situação estranha. Portanto, ouve-se, mas conseguem... Sim. A gente já abstraímos e não levámos a mal, portanto... Já é uma coisa normal. Apertada, pois não? Não, uma ou outra, mas nada por aí além. Portanto. Mas a questão é, se trabalha na Proteção Civil da Maia, o risco é a sua vida, é isso? É, exatamente. Portanto, já tem que estar preparado, pelo menos psicologicamente, para... Ser árbitro, trabalhar na Proteção Civil. É verdade. Quer dizer que o risco é o seu nome do meio, basicamente. É verdade, a família também sofre com isso ou não? Também sofre muito com isso, porque se eu não ligo quando terminou um jogo, é porque algo se passou mal, mas está tudo bem, mas há um problema, é logo a primeira coisa, portanto... Então, se fosse ao contrário, e se aquele telefone ali tocasse e a chamada fosse para o Sérgio, quem é que gostaria que estivesse do outro lado e para lhe dizer o quê?
Quando me ligasse... Se o telefone tocasse agora, eu atendia e diria-me que gostariam de falar com o Sérgio. Portanto, eu passava-lhe o telefone. Quem é que gostava que fosse e para lhe dizer o quê? A minha esposa, para perguntar se está tudo bem. Porque eu vá para qualquer lugar, vá para um jogo, vá para o trabalho, vá para onde quer que seja, se eu ligo e chego ao destino, ou durante até o transporte, não ligo, é um problema. Portanto, se tivesse que ligar também seria para a família, para a esposa, exatamente. Para saber também se está tudo bem em casa. Porque se tudo estiver em casa, porque ela fica sozinha com as minhas filhas e ela que é a minha quase muleta, se estiver tudo bem, eu também vou bem para qualquer jogo. E tanto é, por exemplo, no jogo em que fiz a final da Liga dos Campeões, a minha filha estava bastante doente, estava com o princípio de uma pneumonia, portanto, e ela não me contou nada, falou comigo naturalmente. E só depois, exatamente, e só depois é que me deu. Portanto, eu tenho que louvar esse tipo de atitude, porque ela sabe que é um apoio, e depois sabe que eu indo com a cabeça limpa para um jogo, sabe perfeitamente aquilo que eu devo ter para levar o jogo com uma boa arbitragem. Não é? Se fosse possível e se fosse a sua mãe, dir-lhe-ia: conseguiste, filho. É verdade. E nós agradecemos. Deixa-me só avisar a esposa. Está tudo bem. Sérgio, muitíssimo obrigado por estar connosco, obrigado por partilhar estas histórias e por ter tido também este carinho de nos trazer alguns dos objetos que te dizem muito e sobretudo uma bola que vai ficar aqui muitíssimo bem. O gosto foi todo meu. Até uma próxima. Muito obrigado por ter estado connosco. Não perca, no próximo episódio vamos contar com João Cabreira. E vinham dois belgas atrás, dois ciclistas estrangeiros, agora não sei precisar de que equipa eram, nós chamámos-lhes cosudos, que eram aqueles ciclistas grandes, ciclistas das clássicas. Não perca então Maia, Cidade do Desporto.